eu já tava com 15 cães e 15 gatos. A cachorra que era professora, isso é muito viral. Na época eu engatinhava, eu latia, eu rosnava, tipo, era assim, eu tentava realmente recriar tudo pra entender nos conceitos do último dia. No último dia eu mandei e eu fui inscrito. E, independente do Shark que viesse, eu estaria com uma tendência grande a aceitar e Aham. entender como era esse ecossistema pós-Shark, né? Cara, será que o meu negócio é bom mesmo? O Shark ele em si, no programa, eu consegui dar uma boa pivotada no meu negócio já, entendendo algumas percepções. Eu falo que a gente é uma revolução. O problema não é o cliente. O problema é que ninguém educou ele até agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem ouve a gente aqui no CoFoundCast, no nosso 9º episódio da nossa segunda temporada. Muito feliz hoje também, fazendo um papo muito legal com uma pessoa que eu já vou apresentar, mas antes de tudo eu quero falar que eu conheci essa pessoa recentemente, mas já considero um amigo porque já era fã da história dessa pessoa como empreendedor, mas também como pessoa. Acho que tem uma causa aí muito nobre por trás. E através de um amigo nosso, de um parceiro nosso aqui, o Rui, nos apresentou, né, o Gui, vou chamar de Gui aqui, não tem como, né? O Gui Magna Bosco, que é o fundador da Matilha Equilibrada, um expoente aqui da região, né, de Joinville, ficou muito conhecido com a ida dele ao Tanque dos Tubarões, o Shark Tank Brasil, né, foi investido lá pela Carol Pfeiffer, e hoje eu estou aqui muito honrado e feliz em estar recebendo o Gui. Gui, seja bem-vindo. Muito obrigado, um grande prazer. Desde a nossa primeira conversa, acho que já se conectou bastante. Foi muito prazeroso essa troca de percepção, onde eu estou vivendo várias coisas diferentes no meu momento e vocês sempre conseguem me trazer uma visão mais pragmática, ao mesmo tempo uma visão mais direcionada. Eu acho que essa nossa troca de amizade mesmo está sendo bem legal. E esse convite para cá, eu já te falei mais cedo, né? Foi bem interessante. Veio num momento bem legal na minha vida. Ao mesmo tempo, eu sempre quis compartilhar um pouco da experiência que eu tive nesse meu último ano aí, pós-Shark. Bastante gente pergunta e é uma coisa diferente, né? Uma coisa interessante. Então, estou bem animado para compartilhar aqui. Ah, que legal. E olha que é difícil, né, ser pragmático aqui com o Gui, porque é uma coisa que a gente gosta muito também, mas principalmente do ponto de vista de inovação também a gente é muito empolgado, mas é muito prazeroso. Eu vou fazer então aqui uma apresentação, não formal, mas acho que é importante aqui para quem não conhece, é difícil não conhecer o Guilherme, né? Tem mais de 170 mil seguidores no Instagram, em rede social, tem comunidades, né, muito maiores, inclusive, por aí afora, mas eu acho que é super importante, principalmente, né, para o empreendedor, talvez um pouco mais tradicional, que não conheça. O Gui, ele é empreendedor, né? Criou aí a paixão pessoal por cães, né? É um negócio super inovador, conhecido nacionalmente e agora internacionalmente também, né? Muitas pessoas estão dando o Gui nesse momento para evoluir, né? Começou no resgate, né, desses cães com ajuda colaborativas, ONGs, protetoras, independentes, e num pequeno sobrado o Gui começou a hospedar esses cães resgatados que aguardavam essa adoção, né? E o ponto de virada veio com a Branca, a cadela do Gui que tinha um instinto natural de fazer esse processo de equilíbrio para os outros animais. Eu chego a me arrepiar isso aí. Ela mantinha toda a matilha de resgatados de forma tranquila, né? Pô, Gui, conta pra gente um pouquinho né, do começo dessa história. Acho que com essa apresentação não tão institucional, né, mas um pouco mais inspiracional, eu queria deixar de lado essa coisa do Shark Tank, que a gente vai fazer essas perguntas no momento certo, mas eu queria, do ponto de vista emocional mesmo, né, que você contasse um pouquinho, então, da história do Gui, da onde que tudo surgiu, qual foi o ponto de partida? Eu vim de Mafra, morei em Mafra durante muitos anos. E lá em Mafra eu tinha muito contato com animais. Andava a cavalo, sempre tive um monte de cachorro. E vim para Joinville para estudar. Sou formado em comércio exterior. E durante a faculdade eu tinha uma grande dificuldade que eu não conseguia mais me conectar com animais. Então imagina que eu estava com Joinville estudando e eu não tinha cachorro, não tinha gato, não tinha nada. E isso começou a me direcionar a buscar, tá, como que eu posso fazer para ter algum cachorrinho, para ter algum gato aqui perto de mim? E aí foi um time onde a gente acabou participando de grupo de resgate animal no Facebook. E esses grupos de Facebook acabavam que eram várias tragédias ali, cachorro arrebentado na rua e tal, e o pessoal queria ajuda. Eu comecei a fazer alguns lar temporários. Então, Uhum. comecei a pegar cachorro, levar ao apartamento, cuidava, tratava, começava a pedir doação ali de ração, alguma coisa na internet, e colocava para adoção e dava tudo certo. Isso foi seguindo durante mais ou menos um ano da minha vida aqui em Isso Joinville. em que ano, Gui? Isso, ano, É, fazem 10 anos, 10 anos. 16, 17. E
Em um desses resgates, eu acabei resgatando a Branca. É uma história longa, mas interessante. Quando eu resgatei a Branca, ela era uma cachorra que estava dentro de uma casa de umas pessoas da faculdade da UDESC, e o pessoal não tinha coragem de tirar ela dentro da casa porque ela rosnava. E me chamaram lá, tal, acabei resgatando ela. Eu falo que era tipo As Aventuras de Pi. Ela parecia o tigre, eu era o carinha ali do barco, sabe? Porque ela ficava lá dentro do meu apartamento rosnando, eu não tinha coragem de chegar perto dela. Mais um belo dia, ali no segundo, terceiro dia, ela queria ir pra fora fazer xixi. Ela começou a chorar perto de mim, eu achei estranho aquilo, abri a porta do apartamento, desci com ela, foi no gramadinho, Tadinho. fez um xixi, ficou me olhando, e aí eu decidi, cara, eu acho que ela é minha, porque ela não fugiu, ela tá aqui me olhando e tal, tá tudo certo. Subi pro apartamento e eu decidi ficar com a Branca. Essa história com a Branca, ela foi bem interessante porque ela ia comigo para a faculdade, ela participava do Que ecossistema ali legal. da faculdade, se ela virou uma cachorra comunitária, todo mundo me ajudava a cuidar. Em um certo momento, quis dar mais qualidade de vida para ela. Então, acabei pegando um sobradinho ali perto da Univille, onde em pouco tempo eu já estava com 15 cães e 15 gatos. Então, eu comecei a virar um acumulador de cães ali com Uau. 20, 21 anos. Parecia doideira na época e realmente era meio loucura. Eu fazia estágio, estudava, mas eu tinha toda aquela bicharada em casa e aquilo dava certo. Pra mim, na época, imagina, assim, era extremamente normal. O Instagram era fraquíssimo na época, não era essa coisa viral. A gente não tinha acesso a tanta informação, não tinha IA, não tinha nada. Mas eu tinha um monte de bicho lá na minha casa, dava tudo certo, eu ficava postando, ficava pedindo ajuda e as coisas aconteciam. Até que um dia uma pessoa foi lá na minha A casa, força da comunidade já naquele tempo. é verdade, a força Olha da só. comunidade. Esse Legal, legal. e para mim tudo aquilo era normal, mas um dia uma protetora foi lá em casa levar um cachorrinho que eu ia fazer lar temporário. E quando ela me deu o cachorro, eu só soltei ele no meio da matilha. A gente tava com uns 16 cães, ela falou: Meu Deus, você vai soltar eles, vão matar esse cachorro. Eu falei: Não, não vão, eles são tranquilos. E ela ficou impactada, que era tranquilo, porque a experiência dela não era tranquila. E ela foi lá pra trás olhar a situação, como que era e tal. E ela falou: Guilherme, a Branca, ela lidera esses cães. E só por conta da Branca eles não brigam. E aquilo ficou na minha cabeça e tal, beleza. E aí aconteceu que pessoas souberam disso, começaram a me buscar. Começaram a falar: Você tem uma cachorra aí que ela cuida de cachorro? Você não consegue ajudar meu cachorro, Que talvez muito socializar bom com isso. ela? E de forma muito orgânica as coisas começaram a acontecer. Eu até na época eu fazia várias coisas para conseguir levantar fundos para cuidar daquela cachorrada. Então eu cheguei a fazer patê natural, biscoitinho e tal. E no meio desses acessos, o pessoal sabia da Branca, a coisa foi acontecendo. Em questão de um ano, pessoas começaram a querer me pagar. Ó, soube que você tem uma cachorra aí, quero contratar, quanto que custa e tal. E eu vi que virou um Quero negócio. contratar a tua cachorra. Isso Muito mesmo. bom. Esse é o lado emocional. Mas olha o lado racional que é interessante. A gente saber aproveitar oportunidades. Naquela época, eu trabalhava com comércio exterior, eu conversava muito com chineses. E eu fiz Uhum. grande amizade com 2 chineses. E eles começaram a me falar que o mercado no Brasil ia estourar em LED e pet. E que eu deveria escolher um desses para empreender. Tudo nesse mesmo Caraca. momento. E aí eu já com aquela vontade de empreender, e LED ou pet, e a Branca fazendo aquilo, chegou um momento da minha vida onde eu falei, cara, peguei o diploma da faculdade, quando eu peguei o diploma me formei, eu lembro que no jantar eu peguei, levantei assim e falei, família, eu agradeço, foi uma grande experiência, mas agora eu vou abrir um hotelzinho para cachorro. E aí eu sei que minha família toda ia negar, ia achar estranho, não, meu avô foi o primeiro, assim, quero ver então, esse é o cavalo encilhado, que ele sempre falava essa frase. E aí me apoiaram e tal, e aí começou a matilha equilibrada. Então, só para dar um Que legal. contexto, a matilha equilibrada surgiu com uma cachorra que educava outros cães e eu fazia o marketing em cima disso. Não sabia nada de adestramento, não sabia nada de nada, e simplesmente ela cuidava dos cães e eu recebia esses cães. E aí a coisa foi acontecendo. Não sei se você quer que eu me aprofunde no momento do. Eu quero pegar esse gancho e fazer um salto temporal, né? Tá. Que 2016, o início de tudo, como é que você foi parar lá no tanque dos tubarões? Foi Sim, 2025? Foi aham, ano 2025, passado. ano passado. Como é que você foi parar lá no tanque dos tubarões? Conta pra nós essa jornada lá para chegar efetivamente lá no Shark Tank. Então, depois desse surgimento da matilha, ela funcionou de forma equilibrada durante uns 2 anos. A gente viralizando, era a primeira escola para cães do Brasil, onde tinha uma cachorra que era professora. Isso foi muito viral, veio pessoas de todos os estados para cá, inclusive empreendedores querendo entender. E eu não sabia nada. E aí a Branca acabou desenvolvendo o primeiro câncer. Ela desenvolveu câncer de mama. Nesse câncer de mama, eu separei ela da escola durante mais ou menos uma semana e teve uma briga generalizada. Foi a primeira briga generalizada da matilha. Ela voltou, tudo voltou ao equilíbrio, e eu percebi, eu preciso aprender sobre adestramento. E aí eu fui estudar Uhum. adestramento durante um ano, ela estável, acontecendo, eu aprendendo, virei um bom adestrador. Aprendi a treinar cachorro, fazer senta, deita e fica, e ela teve segundo câncer. Nesse segundo câncer, quando eu separei ela, eu até consegui controlar os cães, mas eu não sabia ter uma matilha naturalmente equilibrada. E eu Uhum. me frustrei, porque eu pensei, putz, com adestramento eu não consigo recriar aquilo. Aquilo depende da Branca. Quando a Branca voltou, demorou umas 2 semanas para perceber que ela não melhorava, não melhorava. A gente foi fazer exames, ela estava com um tumor cerebral. Hum. E aí não valia a pena abrir, porque ela já era idosa e tudo mais. Ela teria de 2 a 6 meses de vida, depende da evolução. Nesse momento foi a mudança de chave na minha vida, porque eu fui pra Mafra, falei minha mãe, eu vou largar tudo, eu vou parar de trabalhar com cachorro, não quero mais, tal. Só que minha mãe, ela me deu uma, Porque tem um aspecto emocional claro, e isso tudo, querendo ou não, até o presente momento, não era só o empreendedorismo pelo empreendedorismo, né? uhum, Então, te impactava.
Com certeza, é um trabalho que eu acompanhava a Branca. Você me via como alguém acompanhando ela fazer o trabalho dela. E naquele momento eu falei, e mãe como mãe, ela falou, não, você recebeu uma missão, você recebeu um legado e você vai continuar esse legado. E para ver como eu acredito muito que Deus orquestra as coisas como elas têm que acontecer. E minha mãe ela estava estudando psicologia naquela época. Minha mãe ela é procuradora há muitos anos, Uhum. ela enfim, atua como advogada, mas ela estava estudando psicologia, estava no segundo ano, e ela estava estudando uma matéria chamada Psicologia Comportamental Behaviorista. E ela falou: se você entender esses autores aqui, me deu um livro, Watson, Skinner, Pavlov, Thorndike e tal, enfim, você talvez consiga entender o que a Branca faz e você vai criar uma metodologia em cima disso. E aí eu agarrei isso com as duas mãos. Eu tive acesso a professor, tive acesso a psicólogo, tive acesso a conteúdos externos, livro e tal. Eu comecei a criar uma metodologia de anamnese comportamental e eu comecei a replicar isso com a Branca. Então, na época, eu engatinhava, eu latia, eu rosnava, tipo, era assim, eu tentava realmente recriar tudo para entender os conceitos. E junto a isso, a Branca, ela tinha acesso a outros cães meus, que eu percebi que eles tinham qualidades dela em diferentes momentos. A Uhum. Branca lidava bem com medroso, agressivo, poderoso, não sei o quê. O Zion era só com isso, o Maruca era só com aquilo. Então, ela criou os seus descendentes ali, os Uhum. seus outros líderes. Então, nesse. E essa tua, nesse teu momento, você conseguiu identificar, fazer esse assessment né, nessas replicações desses animais, certo? É interessante porque, assim, até então, para mim, adestramento e matilha e tal era esoterismo. Eu vejo que isso Aham, existe em várias áreas. sim, Em que sentido esoterismo? É sobre energia, sobre a postura, sobre isso aqui. Essa é uma narrativa fácil de trazer para o mercado. Então sim. é assim que eu fui criado também nesse mercado. Depois eu entendi que não. A psicologia comportamental te traz algo mais consolidado de estudo mesmo para você entender. Tangível, né? Isso Uhum. mesmo. E aí, a partir disso, eu criei então uma metodologia. Depois de 6 meses, eu tive que fazer a eutanásia da Branca. Mas quando eu fiz a eutanásia dela, eu estava com uma metodologia pronta, behaviorista, para fazer aquilo sem necessariamente a Branca. Então, eu conseguiria continuar o legado dela sem ela. E foi assim que a gente viralizou. Então, eu comecei a treinar diversas creches, escolas por todo o país. Sim, a gente até perdeu a conta de adestrador em si, mas donos de escolas e creches, mais de 500 já passaram pela Matilha. E Caraca. com isso, a gente foi se tornando uma autoridade no sentido de socialização, reabilitação e tal. O Shark Tank, ele acabou aparecendo na minha vida porque é engraçado, a gente sempre tem certeza do que vai acontecer. Então, eu assistia o programa Shark Tank e sempre tinha certeza que aquilo ia acontecer na minha vida. Mas eu acho que ainda não estava preparado. Eu tive algumas situações que apareceram como empreendedor, dificuldade com a equipe, aprender sobre liderança, depois aprender sobre gestão. Então, eu tive meus degraus ali de dificuldade, porque a metodologia e o sonho é uma coisa. Uhum. Depois é tornar isso uma É. empresa escalável, né? E aí você tem o método da tua operação propriamente dita, né, que é o que você aplica, mas você tem o outro lado da moeda, que é a gestão do negócio como um todo, Isso mesmo. né? Então você estava ali se dividindo entre as duas coisas, né? E eu tava, então, a minha pós-jornada da Branca foi uma jornada de aprender a virar empreendedor. E eu sei que Uhum. quando eu fiquei pronto, teve um dia que eu tava sentado no sofá e falei assim, cara, vou me inscrever no Shark? Pô, tá num momento tão bom, tá tão legal, vou Caraca! me inscrever. Abri o Instagram lá deles, me inscrevi, achei que não ia dar em nada, deu 2 dias, ó, você foi selecionado. Ah, Falei, caraca, fui selecionado. Aí beleza, é fui pra bom para segunda fase. desmistificar, né? Quem tá lá ouvindo, quem tá ouvindo o podcast aí, né? Não tem apadrinhamento, não tem, né? Não tem uma chancela. Não, o cara foi lá, se inscreveu e foi chamado. 2 dias depois estava 2 dias. lá. E depois eu descobri que, na verdade, eu fui um dos últimos, porque eu tava no último dia. No último dia eu mandei e eu fui inscrito. Olha só que doideira. Fui passando das fases, aí tem várias fases, assim, a gente não Uhum, pode abrir 100%, claro. mas tem uma burocracia ali, depois tem que mandar alguns dados, depois faz uma pré-entrevista com investidores, e a cada fase que eu ia passando, o pessoal, cara, impossível, né? Aí eu passava, não, impossível, passou para outra, foi passando, até que efetivamente a gente foi selecionado. Olha só, foi Que legal. muito impactante para mim, assim, a cada fase eu não acreditava, mas o negócio foi acontecendo. Deixa eu perguntar uma coisa curiosa aqui. E quando você chegou, né, no Shark Tank, você já tinha essa, não vou dizer pretensão, mas você já tinha uma inclinação para ter a Carol como tua sócia? Olha só, eu te falar, eu olhei sobre todos os perfis de investidores que tinha ali, mas a minha ideia não foi focada em ninguém, assim, efetivamente não tinha. Claro que um pouco eu pensava que, independente do Shark que viesse, eu estaria com uma tendência grande a aceitar, porque eu queria Aham, entender como era esse ecossistema pós-Shark, né? Mas eu admito que não tinha. Eu já tinha me conectado com o Caíto em alguns eventos, aham, então eu tinha um apreço pelo Caíto, mas eu entendia que o Caíto não tinha muito interesse no meu modelo de negócio na escola por já uhum, ter percebido em outras coisas. Então, talvez eu tinha uma menos expectativa com o Caíto, mas eu tinha uhum. mais expectativa com alguém. Que legal, que legal. Aí, falando do mercado pet, que é uma coisa que acho que o chinês lá ele acertou em cheia, Acertou. né? Imagina que ele É, estava falando isso há 10 anos 10 atrás. anos atrás, né? Uma coisa é falar hoje, né? Mas o mercado brasileiro hoje ele fatura quase 80 bi, né? Uhum. E a Matilha ela não vende ração, ela não vende brinquedinho, ela não vende nada disso. Tu vende educação Uhum. nesse ponto, né? Como é que tu convence o
tutor, vamos pensar, né, dessa forma, que ele é o pagador, né? Ele é o cara que efetivamente vai pagar. A pagar por algo que muitas vezes ele não vou dizer que é intangível, mas que existe uma dúvida, Uhum. né? Será que a minha cachorrinha, o meu cachorrinho, ele vai conseguir né, ter Uhum. esse comportamento eu imagino que todo mundo que chega com um cãozinho que é um pouquinho mais rebelde fala assim, não, o meu eu acho que é um caso perdido. O meu eu acho que você não vai dar jeito, né? Conta pra gente. Durante muito tempo, eu estive no mercado da dor. Então, durante muito tempo, eu vendia matilha para resolver problemas. Aham, E aí, eu recebia muito esse questionamento. Claro que, como imagino. empresa, a gente trazia, né, cases, a gente teve uma abordagem comercial. Mas depois de um tempo, eu entendi que o mercado pet, né, o mercado, ele tem duas pontas. A ponta da dor, mas ele tem muito forte a ponta do desejo. Uhum. Eu tenho uma teoria que é o que, inclusive, eu debati muito forte com o Sérgio da Pets durante o nosso episódio, porque o episódio lá é uns 15 minutinhos, mas a Uhum. negociação é tipo uma hora e meia, que eu fiquei lá Uau, negociando com eles mesmo, né? uau, E eu tenho uma teoria que eu já trago há algum tempo, que é a terceira onda do mercado pet. Então acho que vai ficar um pouco mais claro. A primeira onda foi a onda da necessidade. As pessoas só davam ração e água para o cachorro, tinha que ter alguma função. perfeito. Segunda onda foi a onda da humanização. Ela foi uma onda que começou em 2008, 10, ficar mais forte, que foi o pet agora ele não tem mais pulga. Então os remédios de pulga e tal, carrapatos começaram a ser mais efetivos e o pet começou a ser levado para dentro de casa. Uhum. Nessa curva, o pet começou a ser tratado como uma criança também, porque existia uma globalização mais forte, as pessoas começaram a, pós-pandemia, principalmente, né, começaram a trabalhar em casa, tal, mas enfim, começou a ter uma verticalização mais no mundo, e os pets viraram crianças, digamos, para as famílias. E as pessoas imaginam que essa ainda é a onda tendência, mas não é. Eu entendi que existe uma terceira onda que começou bem na pandemia, que é uma onda onde muitas pessoas não querem mais tratar o cão como um bicho, mas muitas pessoas entenderam que a humanização exagerada é negativa. Então, no início da humanização exagerada, tinha empresas que surgiam vendendo só lacinho, só brinquedinho de criança, era tudo infantilizado para cachorro. Uhum. Depois começou a ter uma nova curva, que foi alimentação natural, mordedor natural, casco e chifre. Quanto mais natural, melhor. Uhum. Eu percebi essa onda lá no início, porque imagina que há 8 anos atrás eu já fazia comida natural para cachorro, quando não existia isso no mercado, porque eu já vi que isso era necessário. Então, um ponto de acerto muito da Matilha desde o início foi a gente se posicionou dentro dos nossos valores, do que a gente acreditava, mas com uma tendência futurista do mercado e não se adaptando ao presente. Uhum. Quando você me pergunta sobre como que eu lido com o cliente, né, eu estou vendendo educação, na verdade o que eu vendo não é educação. É, eu nunca vendi educação, isso é bem interessante. Na verdade, eu sempre vendi o desejo de ter um cão que se conecta à sua essência natural. Então, eu não tenho um cliente que eu busco por o seu cão, ele é mal educado, deixa eu educar ele. Não. Eu vendo, traga o seu cão para ele se conectar à matilha equilibrada. Traga o seu cão para ele se conectar à sua essência natural. Então, o que eu vendo é conexão com o próprio natural do próprio cachorro. Uhum. Eu acredito muito no círculo dourado, Uhum. Golden começa Circle pelo do porquê. Simon Sinek. Isso. Então, uma coisa que eu me apeguei desde o início da matilha foi ao porquê. O Uhum. como e o que eu mudo o tempo todo. Então, eu tenho o educacional, eu tenho só a experiência, eu tenho diferentes produtos que foram acontecendo ao longo do tempo. Mas o porquê, concordo contigo, é muito importante, né? Sempre a comunidade se conectou pelo porquê. Então, só para pontuar, assim, eu nunca estive no mercado de vender a educação. E aí, dentro disso, mas eu acredito também nesse ponto que é o cão, o filho, enfim, a sociedade, ela é sempre um reflexo. Uhum. Nesse caso, muitas vezes o reflexo do dono ou do local em que aquele cãozinho, às vezes a gente adota um cãozinho, né? Daquele local que ele vive e do agrupamento também que ele vive. Como é que tu vê essa questão? Porque eu imagino que deve incomodar para muitas pessoas quando a gente fala o cão é o teu reflexo, Sim. né? E pode soar até um pouco pesado demais. Como é que tu enxerga essa temática do reflexo do cãozinho? Tá. É, todos nós somos a soma das respostas do ambiente aos nossos comportamentos. Isso é uma reflexão de Skinner, que ele é um dos maiores behavioristas. Ele entende que, dependendo das respostas que o mundo deu para os nossos comportamentos, a gente cria uma expectativa. As expectativas, elas são as maneiras como a gente antecipa as coisas ou como a gente imagina que as coisas funcionam. Então, sobre o reflexo, assim, não que o cão ele copia exatamente a pessoa, mas ele é a soma das respostas que o ambiente foi dando ao longo da vida dele. Então, com certeza, o ambiente, o clima, a postura, o que você constrói em volta do cachorro constrói quem ele é. Então, eu sempre reforço que, assim, às vezes a gente tem a impressão que não está parecido com o dono, isso, claro, Uhum. mas é muito mais sobre o ambiente que você construiu do A que necessariamente ambiência. isso. E aí, o Uhum. que que acontece? Por que isso é muito interessante? Porque eu entendi que quando eu enxerguei isso, e eu repasso isso para os donos, isso é um fenômeno, tá? As pessoas, elas conseguem mudar comportamento para mudar o comportamento do cachorro, mas elas não conseguem mudar comportamento para melhorar a própria vida, tá?
E eu acho que isso acontece com criança, com empresa e tudo Sim, mais, tá? sim. Então, assim, eu não vou mudar minha dieta para emagrecer, mas talvez eu comece a ter uma vida mais saudável contra o meu cachorro. Então, o ponto é, a gente talvez não explicou mais que ele era reflexo da pessoa, porque a gente percebeu que isso gerava uma culpa muito grande, uma ansiedade muito grande. Mas a gente explicou de forma direcionada como a construção do ambiente que o cão vive pode alterar como ele é. E o que que a gente percebeu? A gente percebeu que quando as pessoas alteravam o ecossistema do cão, elas acabavam alterando naturalmente o próprio ecossistema. Então, o que a gente tem de tutor que teve a vida transformada, porque ele Uhum, começou a direcionar uma qualidade de vida maior para o cão, é gigantesco. Então, a perfeito. gente tem muito cuidado com como a gente repassa a informação, Uhum. porque a gente está lidando ali com uma pessoa que tem um vínculo emocional muito forte e tudo mais, né? Então, não sei se Não, ficou perfeito, claro, mas. perfeito, perfeito. E eu concordo muito, né? Agora, recentemente, né, a gente descobriu, minha esposa está grávida, então a gente está vivendo um outro momento. A gente tem 2 cachorrinhas, né? A gente já conversou sobre isso, inclusive, e, e é interessante como todo mundo fala, né, que o processo de gestação, de paternidade, maternidade, ele nunca prepara efetivamente. A gente lê, Uhum, estuda, conversa com as pessoas, mas não é um preparo. O preparo é na prática, uhum, efetivamente. Mas acho que um ponto importante que eu acredito muito é a autoconsciência e a autopercepção. Se a uhum, gente não consegue controlar ou se autoperceber, fazer uma autorreflexão de nós mesmos, aí que eu acho que está o grande problema, uhum, porque muitas vezes é aquilo que eu projeto, eu determino, ou o ambiente, né, uhum, a ambiência como um todo, que reflete, seja na criança, uhum, seja no cachorrinho, seja em qualquer coisa, né? Às vezes a gente sabe, a gente chega às vezes na empresa, eu não estou muito bem, uhum. o clima já pode desandar. Então, eu acredito muito nisso. E não é o Léo falando, né? Sim. Física quântica tem diversas linhas de pensamento e de pesquisas científicas que pautam sobre isso. Mas eu quero conectar de novo ao teu lado empreendedor. Eu não sei se tem outros empreendedores de Joinville que já foram para o Shark Tank, Uhum. eu não me recordo, mas você é um dos poucos aí. E eu queria que você comentasse lá no momento em que você estava lá no tanque, efetivamente, né? Literalmente. O que passou na tua cabeça? O que se passava na tua cabeça? Você é um cara bastante centrado, né? Mas naquele momento, como é que estava o Gui? Tava nervoso? Tava tranquilo? Você tinha convicção, certeza né, daquilo que você estava falando, fazendo? Como é que você estava? Conta para nós aí. Cara, é muito interessante, porque eu não. Eu tento explicar isso para as outras pessoas, às vezes fica um pouco, talvez, Abstrato. difícil de explicar. Aham. Mas quando eu cheguei, é engraçado, assim, tu vai lá e tal, e basicamente a gente ficou o dia todo esperando a gravação, né? Um programa, um reality, então a gente tá ali e tudo é de verdade. Eles não te conhecem, você não conhece eles, e inclusive se você conhecer algum deles, você não participa do programa, né? Então você não Ah, pode conhecer mesmo. claro. E até então eu tava vendo tudo aquilo, tava sendo uma loucura e tal. Eu tava, não ansioso, porque eu entendo que ansioso é algo ruim, mas tava animado, tava assim, entusiasmado, Eufórico. fora Uhum. do que ia acontecer. Mas na hora que tu começa a andar ali no corredorzinho, quem assiste o programa sabe, tem um tubarãozinho no chão ali, ele começa aquela música, e a música tá ali na hora mesmo, que é a música tocando, que é o tan, tan, Não é tan, só tan, na, tan. na TV, né? Não, não é ali. E quando eu tava andando ali naquele corredor, eu parei na frente da porta, e ela abriu, e eu olhei assim os Sharks, cara, me deu um déjà vu. Como se eu já tivesse certeza que aquilo ia acontecer na minha Caramba. vida. Eu nunca tive dúvida. E tanto que, assim, uma coisa que eu falo, a minha namorada é a minha prova, né? A Mariana é Uhum, minha mulher, é a uhum. minha prova. Que faz uns 2 anos que eu falava que eu estaria ali. Eu assistia o programa, chegou um momento que eu não conseguia nem assistir. Porque eu assistia e falava, meu, ainda não tô nesse negócio, tava, eu saía de perto e não conseguia mais assistir. E a gente era fã, a gente gostava muito de assistir. Então, quando abriu ali, eu sentia assim, cara, Tô no meu é isso, ambiente. tá? É isso que vai acontecer. Aham. E aí, então assim, não me senti ansioso, não me senti nervoso, mas me senti Que muito bom. animado. E quando eu cheguei ali, eu entendi que aquilo efetivamente fazia parte da minha história, assim, Legal. já era algo confirmado. Claro que durante uma hora de negociação a coisa mudou. Então, ali, né, com Até todas porque, até porque você comentou, pô, 1 hora ali as. né? E o É uma programa, sabatina, né? claro, eles acabam, não de forma pesada, mas eles te acabam te quebrando em algumas situações que você tá Claro. ali certeiro do que você pensa, quando você fala com um cara que ele já fez milhões de investimentos, ele tem perguntas que te fazem refletir sobre todo o teu negócio. Então, na hora que eu cheguei ali, eu tinha certeza do que estava acontecendo. Conforme foi passando, eu fui pensando, cara, será que o meu negócio é bom mesmo? Será que o que eu tô fazendo é de verdade? Então, Em foi 1 hora a passando. gente começa a refletir sobre toda a vida. Muito bom, Sei. muito bom. E receber investimento é uma coisa, né? Mas você tem toda a jornada do pós ali. Eu sei que você tem, né, todo um trabalho ali pós, tanto com a Carol, com Dinastia, enfim. Conta pra gente, depois do Shark Tank 25, que é muito recente, é, esse momento da consolidação, de Uhum. colocar tudo aquilo que era ideia até pouco tempo atrás
em prática, né? E agora, imagino que numa jornada de crescimento, de expansão. Já vamos falar sobre futuro, mas eu quero saber essa entre-safra ali do momento do Shark Tank até o presente momento atual aí. Sim. Então, no Shark ele em si, no programa, eu consegui dar uma boa pivotada no meu negócio já, entendendo algumas percepções. Tem muita coisa que a gente passa ali e o Shark não consegue entender porque você também não tem tempo para explicar tudo. Então, ok. A Carola foi a última, né? Então, primeiro o Kaique falou que não, aí a Monique falou que não, aí eu, não, beleza. Aí o Semenzato falou que não, aí eu, putz, agora. Aí era o Sérgio e a Carol. E eu sabia que o Sérgio não podia investir em pet, por causa da Pets. Tanto hoje o Sérgio é um grande amigo meu, a gente, enfim. Mas chegou no Sérgio, eu falei, cara, agora eu vou dar minha vida aqui, porque se eu não converter a Carol, ferrou. Essa era a minha percepção. E aí quando foi com o Sérgio, eu fiquei debatendo sobre o mercado muito ali com ele. Aham. Fiquei debatendo sobre o mercado e tal, e a Carol começou a ver que eu entendia muito o mercado do desejo, enquanto o Sérgio entendia o mercado mais do varejo. Uhum. E pós essa conversa com ele, ela falou, Gui, ela falou assim, Gui, eu quero investir em você, porque eu quero colocar você nos meus projetos, tal, tal, tal. Ela me falou algumas coisas. Então eu entendi que não seria necessariamente a matilha, Uhum. mas que ela queria ter ao lado dela. Beleza. Quando eu saí do programa, foi assim, foi instantâneo. Eu saí da porta do programa, já veio a equipe dela, falou, amanhã a gente quer você lá no escritório, porque a gente quer te apresentar tudo, tal, tal, tal. E eu achei que seria algo mais moroso. Uhum. Então, pós-programa, eu já fui lá, conheci o prédio da Carol, comecei a Que participar do legal. ecossistema, assim, foi bem A Carol, ela, assim, por feedback, assim, por conhecendo ela agora, ela é uma investidora, assim, bem calorosa, ela quer estar junto do negócio, ela chega junto mesmo, ela abraça, assim, eu acho que ela é acho que é a mais engajada do programa em si, e ela abre muitas portas. Então, pós todo o processo do programa, a gente passa, claro, por um due diligence, aí você tem que entender se Uhum. é real, né, imagina, a Carol sempre brinca, assim, coitado do investidor, né, imagina, você tá lá sentado e chega, sei lá, 50 pessoas a apresentar a empresa, você tem que acreditar em tudo que a pessoa está falando. Então, não é algo tão fácil. E aí, então, pós-programa, passa todo um processo de entender tua metodologia, entender o que você faz, entender se aquilo é real, entender quem é o Guilherme e tal. E pós isso, aí começa a rolar, então, o desenvolvimento da tua empresa. O meu caminho, ele talvez não foi tão parecido quanto os outros. Então, vocês Uhum. têm que ser uma base sobre empreendedores para o Shark. Mas depois de alguns meses, quando a gente finalizou esse processo, eu comecei a participar com a Carol muito ali do ecossistema. Ela acabou resgatando uma cachorra, então a gente se conectou mais ainda, a gente acabou virando amigos mesmo. E ela tem muito apreço pelo mercado pet. Então, durante esse processo, ela acabou me convidando para a gente investir no mercado pet em conjunto. Então, o meu E processo, antes disso, a Carol já tinha algum investimento em mercado pet? sim, Já ela tinha. tinha umas 4 empresas do mercado pet. Legal. Então, a minha trajetória pós-Shark não é tão parecida igual a dos outros, porque os outros Uhum. geralmente focam na própria empresa, mas eu pós-Shark, além da matilha que a gente foi desenvolvendo, pensando em planejamentos, construindo comunidade, a gente começou então a desenvolver uma frente do mercado pet em geral. Uhum. Legal. Ótimo. E aí eu queria que você conectasse isso com futuro, né? Aonde que tu enxerga Matilha, o Gui, né, nesse futuro? Se é que alguns spoilers, hoje de manhã ainda eu vi, tá? Já estava na rede social do Gui, alguns spoilers. Mas conta pra gente o que que espera, Uhum. o que que a gente pode esperar, né, do futuro aí. A matilha equilibrada, ela nunca foi uma escola para cães. Então, qual é o nosso porquê? Conectar cães à sua essência natural através de experiência e psicologia comportamental behaviorista. Olha, não é todo mundo que lembra do porquê de cabeça. Isso é Olha só. né, quem leu já o Comece pelo Porquê do Simon Sinek sabe do que eu estou falando. Muito bom, Gui. E isso é muito claro para todo mundo que está dentro da matilha hoje. Então, por que que eu falo isso? Porque a matilha, ela, cada vez mais, ela vai se transformar num movimento. Eu falo que a gente é uma revolução. A gente é uma revolução de percepção de cão, a gente é uma revolução sobre o que é bem-estar. Então, pontualmente no mercado, por exemplo, de daycare. O mercado de daycare é um mercado sobre soltar um monte de cão em um espaço, deixar eles soltos correndo o dia todo e colocar alguns brinquedos para ele. Uhum. Isso é inferiorizar demais o cão, isso é infantilizar demais ele a um nível onde você acha que só isso é bom para cachorro. Quando, na verdade, o cão ele tem várias necessidades primitivas de drive, de instinto, necessidades baseadas em etologia, psicologia, que precisam ser supridas. Então, hoje, a Matilha, a gente começa o nosso movimento através educacional para donos de daycare, mas a gente quer expandir isso para outras frentes. Então, a Carol, ela me trouxe ao lado dela que ela acreditou na minha narrativa terceira onda, e ela Uhum. entende que isso pode ser agregado a diferentes mercados. O que que a gente pode esperar da Matilha? A gente pode esperar que a Matilha, cada vez mais, vai entrar no mercado para trazer esse conceito de terceira onda para todo o mercado. A gente quer educar o cara da indústria, a gente quer educar o cara que tem um hotel e ele recebe pet, a gente quer educar o cara da tecnologia e ele pode também ter um direcionamento com o pet. Querendo ou não, a gente tem mais cães do que crianças no Brasil. Uhum. Pouco empreendedor está percebendo isso. Pouco empreendedor está entendendo que antes o apelo, talvez, que ele tinha ali para o comércio dele junto com criança, na verdade, hoje em dia, é com o pet. O pet ele assumiu uma posição que não tem como mudar, concorde ou não, mas você pode se adaptar.
Então, eu vejo que o meu legado e o nosso futuro é cada vez estar mais inserido em indústria, marca, tendências, palestras, eventos, para que a gente consiga trazer esse conceito que eu acredito que é o conceito que vai direcionar para o bem. O conceito de humanização exagerada ele é negativo. O meu conceito, eu não sou contra a humanização. Uhum, Na verdade, eu sou a favor da humanização que faz bem. Você levar um cão para a escola é humanização. Você comprar melhor cão para o teu cão é humanização. Você está humanizando ele, mas numa humanização positiva. Então, uhum. essa é a direção da Matilha. E claro, a gente está abrindo agora uma nova unidade, eu acredito sempre estar à frente de tendências. Então, até então, a gente estava com essa matilha educacional, a gente foi a primeira. Hoje existem outras escolas pelo país, inclusive na cidade. E essas escolas geralmente surgirem em alguma tendência, algum curso também nosso. Mas agora a gente está entrando num outro mercado, que é o mercado dog fitness. Então, eu estou investindo hoje lá com a Carol, a gente tem esteira para cachorro, tem Que outras legal. coisas lá. E a Matilha também está entrando nisso. Então, essa nossa nova unidade, ela é uma unidade que ela não é educacional igual a Matilha. E como que são esses modelos de negócio, Guilherme? Franquia? Conta um pouquinho dessas modelações que vocês têm. Da dinastia ou da Matilha? Da matilha para A frente. Matilha hoje a gente tem licenciamento. Então, Licenciamento, atualmente a gente legal. tem cursos e mentorias para muitas creches pelo país, inclusive fora dos Estados Uhum, Unidos. E a gente tem o modelo licenciamento. Então, licenciamento é assim: a gente tem uma pessoa que já tem uma creche e a gente entra com a uhum. apostila, metodologia, ajuda o empreendedor a se desenvolver. Tanto no sentido de sistema, a gente tem sistema, ajuda o cara a ter gestão e tudo mais, quanto no sentido do cara ter uma metodologia segura de socialização, é a nossa metodologia em si, né? E para fazer esse tipo, porque eu acho que tem uma curva de tendência, eu acredito muito nisso, a gente já conversou, inclusive, né, sobre certificação, sobre né, esse tipo de método, de modelo de negócio propriamente, mas para fazer isso dar certo, quais são os passos? Conta pra gente, desmistifica aí um pouquinho, né? Porque eventualmente a gente já bateu alguns papos sobre comunidade, né? Eu queria entender, e aí já é uma aula, inclusive para nós aqui, né? Como fazer com que esse processo, essa modelação de negócio, ela efetivamente dê certo, gere resultado. O que que a comunidade aí ela se conecta com isso? Quais seriam as etapas, os passos? Conta para nós. Para o meu movimento de licenciamento dar certo. Uhum, E eu acredito que a matilha ela tem que ser muito mais do que um produto a mais que a pessoa compra. Então, eu tenho grandes amigos que têm franquias gigantes no Brasil, por conta da Carol, principalmente tive esse prazer de me conectar a grandes uhum. pessoas. E eu entendi que a coisa mais importante é o perfil do licenciado, o perfil do Uau. franqueado, né? Então, desde o início, a gente já surge com esse objetivo. A nossa comunidade, ela não tem como objetivo abordar qualquer empresário para entregar a metodologia na mão dele. A nossa comunidade tem como objetivo a gente profissionalizar o mercado, a gente trazer a galera para dentro da comunidade através do nosso porquê. Então, eu entendo que no nosso mercado existem diferentes percepções do que é um cão. E eu não estou tentando converter quem não tem a mesma percepção por hora, claro que de maneira indireta. Mas eu estou agregando próximo de mim todo mundo que tem uma percepção parecida. Porque eu concordo muito. Ontem ainda estava ouvindo sobre o processo de franquia do McDonald's, que é uma rede grande de franquias que todo mundo conhece. E que eles estavam bem pontuando sobre essa questão que o perfil do franqueado é o item mais importante. E que o processo, inclusive, de mapeamento do perfil do franqueado, muitas vezes passa de 8 meses. Né? Então, imagina, é quase uma gestação humana, né? Para identificar o perfil. Eu digo, caraca, exato. Para o negócio dar certo, eu preciso ter o perfil mais, eu não vou dizer 100% adequado, porque isso também é uma utopia, mas o mais próximo daquilo que é necessário possível, né? E aí você vem e traz esse insight aí que eu acho que quem está ouvindo já pega e anota aí, perfil, né, do franqueado ou, enfim, do modelo de negócio que for. Olha só que interessante, eu estava tendo uma conversa ontem com o Sérgio, inclusive, e o Sérgio usou uma. Ele já tinha me dado esse exemplo, mas encaixa muito com o que eu faço. O Sérgio falou assim: lá no início, abrir agropecuária, pet shop grande era algo diferente, e Uhum. ele foi conhecer um pet shop lá na Alemanha, que eles tinham uma. Na Alemanha, não, na Europa, que eles tinham uma rede lá já de umas 20 lojas. Em toda loja que eles iam lá, podia entrar cachorro, e os atendentes ficavam amassando os cachorros, eles tinham amor pro cachorro. E eles chegaram pro dono e falou assim: cara, como você tem uma equipe que atende tão bem o cliente? Ele falou assim: uma única coisa, ele tem que ser apaixonado por cachorro. Habilidade técnica eu desenvolvo, Uhum. habilidade a gente É o vai acabar ensinando, comportamento. mas eu preciso que ele seja apaixonado por cão. E aí o Sérgio voltou, e assim parece bobo, né? Parece tão fácil, mas não. Na verdade, a gente às vezes acaba agregando pessoas próximas da gente que tem um interesse financeiro, que tem um interesse algum interesse que não seja necessariamente a nossa essência natural, a nossa essência no que a gente acredita. Então, eu levo isso muito a sério. O nosso processo, sim, igual tu falou, os 8 meses, o nosso processo é praticamente um ano. Então, Caraca! o cara ele participa de imersão, ele tem que participar de uma imersão, ele tem que fazer as mentorias, ele tem que participar do nosso processo, eu tenho que avaliar se o negócio dele evoluiu da maneira como eu queria que evoluísse, e aí depois daquilo ele vai ser convidado a ser um licenciado.
O objetivo da Matilha não é fazer uma expansão exagerada, Uhum. de vários Volume. licenciados, isso, é fazer com que a gente tenha de forma certeira mesmo, né. Uhum. Então, um ponto seria realmente o perfil que a gente está buscando. Só que o segundo, a nossa maior estratégia é criar um movimento. Então, a nossa estratégia não é oferecer um bom produto. A nossa estratégia é focar, o nosso marketing ele é focado no movimento que a gente está construindo e não necessariamente nos big numbers, igual Uhum, geralmente uhum, franquias uhum. trabalham, né? Eu acredito que isso é um grande diferencial para a gente recrutar pessoas que fazem sentido para a gente. E principalmente do ponto de vista do resultado, né? Que Sim. isso é o mais importante de tudo. É, em algum momento, eu ouvi a palavra de transformar a cultura pet, né, no Brasil. O que que tu entende de forma mais concreta que falta ou que é necessário para a gente mudar essa cultura? Talvez aí, acho que conectar com a terceira onda, a gente ir mais a fundo nessa terceira onda. O que falta é as pessoas entenderem que sim, é importante que o cão seja visto como um filho, que assim, que é importante que ele seja visto como um membro da família, mas que amar ele de verdade é buscar depois disso o que faz bem para um cão e o que é um cão de verdade. As pessoas elas vão só na primeira barreira. Eu Uhum. trato ele como um filho, ele é a criança aqui da casa, ele faz parte da família. E a partir disso eu trato ele como eu gosto de ser tratado. Até eu tenho uma grande amiga minha, que é a Ana Fonza, que ela trabalha com liderança e ela fala sempre assim: o maior erro das pessoas é aquela frase, trate os outros como você gostaria de ser tratado. Isso não existe. Você tem que tratar os outros como eles gostariam de ser tratados. Perfeito, perfeito. Então, eu Essa pretendo é a sempre jornada da personalização, né, você isso mesmo. entender acho que o grande lance, né, agora na pandemia a gente ouviu muitas palavras, né, Uhum, acho que resiliência e empatia foram as trend toppings aí uhum. né, das palavras. E empatia é isso, né, você Sim. entender as limitações, as questões do outro e olhar do ponto de vista de como o outro gostaria de ser tratado. Até para você só dar um adendo aqui, talvez um pouco fora do que a gente está falando, mas eu acho interessante. A Matilha Equilibrada, mesmo sendo uma empresa pequena, a gente sempre teve DISC para todo mundo que a gente contrata. Que legal. A gente sempre teve processo de feedback para todo mundo que a gente contrata. A gente tem um processo de liderança muito claro, muito bom. Então a gente sempre entendeu que as pessoas construiriam o nosso negócio. Uhum. E aí a gente foi construindo todo um processo de liderança muito claro, que faz com que hoje, se você for lá, eles sabem o porquê eles estão lá. Eles sabem como a gente faz, e eles sabem o que a gente faz, mas é enraizado na empresa, porque o nosso principal valor é melhoria contínua, é enraizado na empresa que o que a gente faz, ele vai mudar talvez daqui uns 3, Uhum. 4 meses. Então isso acaba impactando também na ponta, acaba impactando o empreendedor que vai chegar perto, porque a gente sempre vai desenvolver essa cultura com eles também. É legal, essa semana eu tive a oportunidade de voltar num cliente que a gente está em processo tem 2 projetos lá, e um dos projetos que recentemente finalizou das etapas foi o evento de planejamento Hum, estratégico, em que a gente discute toda a parte ideológica e também do mapa estratégico, né. E aí abrindo esse parênteses aqui, a gente fez todo o exercício do Golden Circle, né, para pautar propósito, missão, visão, os valores da empresa, e aí eu cheguei lá no escritório dele essa semana, eu fiquei bastante impactado. Eu hum. vi, literalmente estampado o Golden Circle. Foi a primeira vez que eu vi isso mesmo, né. Um e aí quando eu olhei aquilo, 2 quadros que ele fez numa estampa em tecido mesmo, eu disse: Caraca, isso é muito forte", Muito. né, porque não é o simples fato de você ter esse, né, esse item ali com palavras bonitinhas, né, não, mas é todo dia de você ter essa cadência de mostrar por que que a gente faz o que a gente faz, por que que a gente acorda todo dia de manhã para estar aqui, né, senão seria muito melhor, eu tô com a minha família, tô em casa, né, tô no meu lar, por que que eu tô saindo da cama, né, e aquilo ali para mim me chamou muita atenção, e mais ainda por estar estampado, eu achei incrível, assim, Legal. a ótica. E pra gente, né, se deixar a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas o horário não nos permite, a produção daqui a pouco vem e puxa na sua orelha. Eu quero finalizar contigo, eh, pedindo para você voltar um pouquinho nesse tempo, nessa jornada aí dos teus 10 anos, né, de empreendedorismo pet, propriamente dito, e dar algum conselho para o Gui, lá de trás. Uhum, Que conselho que você daria para esse Gui de 2016, uhum. né, vivendo toda essa jornada, essa experiência de hoje, e depois eu vou aproveitar para você dar um conselho para aquele empreendedor que está iniciando a partir de agora. Uhum. Cara, eu diria, acredite que vai acontecer, porque eu sempre tinha certeza que isso aconteceria. Eu sempre tinha certeza que o que a Branca fazia, na verdade, naquele exato momento, contagiaria o Brasil inteiro. Eu sempre tinha certeza que ela trouxe para mim deveria ser ensinado para todo mundo.
porque naquele momento o adestramento ele era mais militarizado, o mercado pet ele era diferente, as pessoas não tratavam bem os cães, viviam uma outra realidade, viviam uma realidade de desconexão com o cachorro, Uhum. de subjugar constantemente o cachorro. Então, e aquele Guilherme lá, ele com 20 anos, assim, ele dedicou a vida inteira, dos 20 aos 25, para trabalhar das 6 da manhã à meia-noite, cuidando de um monte de cão resgatado. E ele sabia que ia acontecer. Então, eu acho que eu só daria mais confiança para ele, assim, acredite que vai acontecer. Confia, né? A gente estava comentando antes, né, sobre o foco, né, que é tão importante, né, e saber que a oportunidade muitas vezes ela pode ser inimiga, né, dessa estratégia. E às vezes é uma boa oportunidade, mas não perder essa essência, não perder esse foco. Como você comentou, o que e o como muda, mas o porquê não muda, né? E para finalizar, um conselho para quem está começando a empreender, não necessariamente no mercado pet, né, mas que conselho que o Gui dá para esse novo empreendedor, para esse início aí de jornada empreendedora? Eu entendo que a maior parte dos empreendedores, eles criam produtos que eles acreditam e até entendem o que aquele produto pode resolver na vida das pessoas. Mas eu acho que poucos entendem que aquele produto vai ter que ser pivotado ao máximo para o próprio cliente. Então, uma coisa que eu entendi que ajudou muito a Matilha, a gente conscientizou o público. A gente conscientizou o público de muitas coisas. E só por acreditar no benefício do que a gente fazia, que a gente conseguiu trazer uma nova realidade, principalmente para Joinville, sobre como perceber cão, quais ferramentas usar, como treinar um cão. Então, o que eu mais vejo que falta é, o seu produto pode ser bom, mas é importante que você não leve em consideração que às vezes o cliente no mercado pet tem isso. O cliente está errado, o cliente está viajando, porque o menino do cão, não. O problema não é o cliente. O problema é que ninguém educou ele até agora. Então, eu vejo que é muito importante entender o cliente, direcionar a sua comunicação para o que ele deveria ouvir, para que ele entenda de verdade o que você vende, e aí você consiga entregar a solução que você tem para ele. Tem um livro muito legal, né, que é aquele Apaixone-se pelo Problema e não pela Solução. Esse é um livro muito bom. Além do Comece pelo Porquê. Sim, Gui, primeiro eu quero, cara, super te agradecer pelo papo, pela eu que inspiração, agradeço. pela jornada. Acho que é muito bonita, muito legal, muito inspiradora pra gente, né? E te acompanhar também é muito legal ver alguém aqui da região conquistando, né, esses patamares, estando lá no tanque dos Tubarões, mas trazendo inclusive toda essa economia também para a movimentação local. Acho que isso é muito legal. Então, primeiro te agradecer de novo pelo teu tempo, pelo espaço aí, pela tua agenda e compartilhar um pouquinho desse teu conhecimento com a gente, viu? Muito Valeu. obrigado. Sabe que a admiração é mútua. O trabalho de vocês é muito importante para que. Eu vejo que muitos sonhos bons surgem, mas poucos se tornam realidade. Eu fui abençoado pelo processo acontecer, por pessoas boas me ajudarem, mas nem todo mundo é agraciado dessa forma. E o trabalho que vocês fazem, tanto ensinando, educando, trazendo essa possibilidade para o público aqui da região, que não está lá no mainstream de São Paulo, está Uhum. aqui em Joinville, putz, um monte de gente com ideias boas, empreendimentos bons, vocês conseguem trazer uma educação de qualidade, um produto de organização e planejamento de qualidade. Sabe que eu admiro também bastante o trabalho de vocês. Obrigado, Obrigado obrigado a todo mesmo. mundo que ficou. Espero que vocês, após a nossa conversa, vão lá conhecer a Matilha Equilibrada. Nossa página do Instagram é bem legal. A página do Guilherme Magna Bosco, que é a minha também, é bem legal. A gente tem bastante conteúdo sobre cachorro, sobre empreendedorismo no mercado pet. A gente fica à disposição para trocar uma ideia. Vai deixar depois, a produção deixa os arrobas lá na nossa descrição. E para vocês também agradecer por mais esse episódio e dizer que quem está nesse início de jornada ou já está executando esse processo de jornada empreendedora, a gente está disponibilizando um diagnóstico, um radar, né, que faz todo esse processo de diagnóstico para a sua empresa ou para o seu negócio em si. Porque, bem como o Gui comentou, a gente tem um dado que às vezes não é muito positivo assim, né? Cerca de 80%, 75% mais precisamente, das empresas acabam fechando até o seu segundo ano de existência, né? Então, esse é um dado do Sebrae bastante relevante, preocupante também. Então, o que a gente faz quanto co-found também é dar para essas empresas não uma sobrevida, mas uma vida, uma sustentabilidade como negócio. E para isso, e como qualquer médico ou qualquer profissional da saúde, para dizer o que exatamente está pegando, a gente precisa fazer um exame, né? E esse exame se chama Radar 360. Ele vai olhar para 5 pilares da tua organização e em 5 minutos você consegue responder algumas perguntinhas e ele já te dá um assessment. Esse radar ele está disponibilizado. Se você mandar uma mensagenzinha lá no nosso direct no Instagram, radar, ou no nosso WhatsApp, a gente envia o link e você consegue fazer em 5 minutinhos. Então, muito obrigado. Esse foi mais um Co-Foundcast e até a próxima.